pessoal, o vídeo de hoje é calhamaços para ler em 2016. Eu fiz um cronograma certinho, bonitinho, de como eu irei fazer a leitura desses, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 calhamaços que eu separei para 2016. Mas são livros que eu quero muito ler, muito mesmo, gente, assim, que eu estou realmente com muita vontade de ler. E assim, que eu até me propus a deixar de ler até outros livros, se forem necessários, para realmente ler esses calhamaços. Eu fiz uma tabelinha aqui nessa minha agendinha do meu projeto Calhamaços, de como que eu irei fazer a leitura, tá? Eu vou deixar eu vou fazer isso bonitinho no computador e vou deixar anexado lá na página dos livros e post-its do Facebook para vocês, né, para quem tiver interesse e quiser me acompanhar, não em todas as leituras, mas em pelo menos 1, 2, 3, enfim, fiquem à vontade, eu vou deixar lá tudo bonitinho, certinho. Tem até as meninas, algumas meninas booktubers aqui do canal, como do Livro e Café, que elas estão fazendo de lerem Os Miseráveis. Só que assim, eu não tenho, gente, como ler, por exemplo, até mesmo a maneira que a Tatiane Feltrin faz, né, que é ler 150 páginas por semana e gravar um vídeo. Eu não tenho como fazer isso. Eu até teria como ler 150 páginas dos livros por semana, mas eu não teria como gravar um vídeo por semana daquele vídeo. Com certeza os vídeos iam ficar atrasados e eu iria me enrolar. Então eu tenho a minha maneira, de acordo com a minha vida, com o ritmo que eu tenho, com a minha rotina, de fazer leituras de calhamaço. Então assim, eu demoro muito mais para ler um calhamaço do que uma outra pessoa que lê 150 páginas por semana e consegue dar conta disso, que não é. Então o primeiro calhamaço que eu irei ler em 2016, que eu irei dar início à leitura agora em janeiro, é o Guerra e Paz do Tolstói. Então aqui está Guerra e Paz do Tolstói, nesses 2 volumes, são, se eu não me engano, 2.400 páginas. Então eu vou mostrar para vocês como que eu irei dividir as minhas leituras. Gente, isso aqui tem um cheiro incrível. É muito bom. Então eu vou mostrar para vocês como que eu irei ler esses 2 livros. Então vamos lá, vamos começar pelo tomo 1. Ele é um livro, gente, de bolso, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele é um livro pequenininho, tem até a letrinha grande, então não deve ser tão complicado de ler, eu acho. E assim, Guerra e Paz é um livro que eu sempre tive um pouco de medo, por achar que é uma leitura muito difícil, mas eu andei assistindo alguns vídeos de algumas booktubers aqui no canal, aqui no YouTube, e elas falam que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que dá pra ler tranquilamente, que a única coisa que se confunde é porque um personagem, ele tem os 5 nomes no livro, é o nome dele, o nome que a mãe chama ele, os apelidos e assim por diante, então isso confunde um pouco, mas o resto é um livro super tranquilo, tá? E pra quem não sabe nada da história, eu vou dizer aqui o que eu sei, é um romance que se passa nas Guerras Napoleônicas, é isso que eu sei dessa história, tá? Então você tem que gostar de romance histórico para ler esse tipo de coisa. Esse livro, ele tem o tomo 1 e o tomo 2. Esse livro, ele tem, com a história em si, 1091 páginas. Aí você tem a lista de personagens e fatos históricos e tem mapas também. Então são 1246 páginas. Eu dividi, então eu fiz o seguinte. Eu irei ler a parte 1 e a parte 2 em janeiro e fevereiro. Então em janeiro, gente, eu irei ler toda essa primeira parte aqui do livro, ok? Que são 606 páginas. São 606 páginas. E em fevereiro eu irei ler o segundo tomo do livro, que é essa página aqui. Então em 2 meses eu termino de ler esse primeiro tomo. O segundo tomo também irei dividir em 2 meses. Então, em março, eu irei ler essa terceira parte do livro. E em abril, eu irei ler a quarta, né, o quarto tomo, a quarta parte do livro. E em 4 meses, eu termino de ler Guerra e Paz. Essa minha edição aqui é da Kozak Naif. E, né, pra quem não sabe, a Kozak Naif fechou as portas, infelizmente, muito triste isso. E quem conseguir achar essas edições, ok, mas existe
uma outra edição que você encontra também super fácil na Livraria Cultura, no Submarino, na Amazon, que também é uma edição muito bonita, tá? Então aí vocês também podem dividir de acordo com a edição que vocês possuem, tá? Mas a minha edição é essa daqui da Kozak Naif, que vem nessa caixinha. Então, de janeiro a abril, Guerra e Paz. E eu separei também o terceiro volume da série Outlander, que chama O Resgate no Mar. Então nós temos a parte 1 e temos a parte 2, tá? Então eu também já fiz a minha divisão aqui. Então vamos lá, Outlander parte 1. Outlander parte 1. Eu irei começar a leitura em janeiro, então eu irei ler 375 páginas, que é isso daqui, tá? Em janeiro. Em fevereiro, eu irei ler um pouquinho dessa parte aqui, desse livro, e irei continuar nesse livro aqui, tá? Isso em fevereiro. Em março, eu irei ler dessa edição aqui, da segunda parte, da página 153 até a página 450. E a parte 4 do livro, eu irei ler da página 451 até o finalzinho mesmo, para terminar. Então eu irei ler em 4 meses esse livro, de janeiro a abril, né? De janeiro a abril, eu irei terminar junto com Guerra e Paz. Por quê, Adri? Muitos me perguntam por que eu faço essa divisão. Porque eu quero ler outras coisas. Eu poderia pegar só Guerra e Paz para ler em janeiro e terminá-lo. Mas não, eu gosto de ler outras coisas, porque eu fico muito cansada de ler sempre a mesma história quando o livro é muito longo. Então eu quero ler outras coisas, tenho os meus quadrinhos também, então eu gosto de fazer essa divisão. Isso é a minha maneira de... Em fevereiro, eu irei dar início à leitura do Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Também é um calhamaço. Esse livro aqui tem 780 páginas, só que eu separei ele em 2 meses para lê-lo, porque assim, gente, é um livro pequenininho também, e olha só, né? Então vamos lá. A primeira parte do livro, eu já deixei separado. Eu irei começar a leitura em fevereiro, então eu irei ler 360 páginas, ok? E em março eu irei ler o restante do livro. Parece muita coisa, mas eu acredito que não, gente, porque ele é um livro pequenininho, tá? Então acho que dá pra ler super rápido. Então, Jane Eyre, de fevereiro a março. O próximo livro que eu irei dar início à minha leitura em março, de março até agosto, lendo 100 páginas por mês, é o segundo volume das Crônicas de Gelo e Fogo, que é A Fúria dos Reis. Então, começando a ler 100 páginas em... Nossa, tá rasgado aqui. Então eu irei dar início a essa leitura em março, lendo 100 páginas até agosto eu termino o livro, porque ele tem 651 páginas, tá? Então em 6 meses eu termino de ler o segundo volume das Crônicas de Gelo, que eu pretendo ler um livro por ano, assim como a série Outlander também. Acho que dá tempo, né? Até o George Martin decidir fazer o 6º, 7º livro, sei lá, dá tempo. Acho que eu alcanço ele. E em abril eu irei dar início ao livro Os Sertões, do Euclides da Cunha. Será uma releitura, eu já li esse livro na época do colégio. Essa minha edição aqui, ela tem, são 2 volumes, tá? O volume 1 e o volume 2 da coleção da Abril. E eu irei lê-lo, o primeiro volume eu irei ler em abril e o segundo em maio. E termino a história. E agora, gente, vamos para o livraço do ano de 2016. Na verdade, os 2 livraços é Guerra e Paz e Os Miseráveis, do Victor Hugo. Gente, eu tenho essa edição que é da Kozak Naif. É da Kozak? É da Kozak. Ah, não. Eu tenho essa edição dos Miseráveis, da Martin Claret, que assim, gente, é uma edição linda. Ela é uma edição linda, mas olha isso, gente. Pensa num livro pesado. Pensa num livro pesado. Ele é impecável, 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 mas é um livro extremamente pesado para leitura. Mas enfim, eu comprei e terei que ler esse livro aqui. Tem uma edição que também é da Kozak Naif, que é parecida com Guerra e Paz, do Tolstói. Eu acho muito melhor porque é dividido em 2 partes, os livros são pequenos, é muito mais fácil de ler. Esse daqui, gente, eu vou ter que ler sentada numa mesa mesmo, vou ter que apoiá-lo em algum lugar, porque no colo não tem como. Mas, enfim,
Irei dar início aos Miseráveis do Victor Hugo em maio. E eu dividi esse livro em 5 meses para lê-lo, tá? Então eu irei ler a parte 1 desse livro, porque esse livro é dividido em partes. Por exemplo, ó, essa parte aqui é a parte 1. Eu irei ler em maio. Segunda parte em junho, depois julho, agosto e setembro. Eu vou colocar o nome dos capítulos certinho para vocês naquela tabelinha que eu vou deixar postado lá no Face, ok? Vou deixar tudo certinho e quem quiser me acompanhar, por favor. Tá aqui a leitura dos Miseráveis. E é isso, né, gente? Então vamos lá. Calhamaços para 2016. Guerra e Paz, do Tolstói. Os Miseráveis, do Victor Hugo. Outlander, livro 3, né, o terceiro volume da série. Jane Eyre, da Charlotte Brontë. E Sertões, do Euclides da Cunha. E A Fúria dos Reis, do George Martin. Então são 6 livros. 2, 3, 4, 5, 6 livros para... 6 calhamaços para 2016, haja fôlego. Mas é aquilo, gente. Eu irei parar um pouquinho, né? Eu não vou ler... Talvez a quantidade de livros não será tão grande quanto a que eu li em 2015 por conta desses calhamaços que eu quero muito ler, eu estou muito afim de ler. E o que importa não é quantidade e sim qualidade, né? Vamos lá, né? Enfim. E assim, gente, agora eu quero a opinião de vocês. Vocês acham, por exemplo, Jane Eyre, eu não vou fazer diário de leitura, tá? Eu irei ler as 2 partes do livro e vou gravar um vídeo falando sobre ele, e ok. A Fúria dos Reis também não terá diário de leitura. Eu vou gravar um vídeo só depois que eu terminar a leitura do livro. A série Outlander, O Resgate do Mar, eu também irei ler o livro e depois gravo um vídeo falando, né, as minhas impressões de leitura do livro. Agora os outros, eu gostaria de uma opinião. Por exemplo, Guerra e Paz, do Tolstói. Miseráveis, do Victor Hugo. E Os Sertões, vocês acham interessante gravar um vídeo apenas ou fazer um diário de leitura? Deixa aqui nos comentários. Se Guerra e Paz, Sertões e Miseráveis, se vocês acham interessante gravar um diário de leitura ou gravar somente um vídeo específico. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham e eu vou fazer de acordo, tipo meio que uma votação. E eu vou ler aqui nos comentários e aí eu decido o que eu faço, ok? Então é isso, gente. Beijos pra vocês e sintam-se convidados, né? Quem quiser participar, eu vou deixar a listinha, como eu disse, lá na página do Face, do Livros e Post-it, lá tudo bonitinho com as datas, a quantidade de páginas, nome de capítulos. E quem tiver interesse em me acompanhar nessas leituras, né, de 1, 2 ou de todos os livros, fiquem à vontade. E se vocês gostaram do vídeo, deixe o joinha de vocês, compartilhe, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!